Então, gente, e aí o que acontece? Então, vamos lá para o nosso segundo vídeo de hoje, certo? A gente tem que entender o seguinte, como os Estados Unidos estavam vivendo um momento econômico muito top, ninguém estava preocupado assim com a economia, porque estava tudo indo muito bem, muito lindo, certo? Então, o que começa a acontecer? Muitas pessoas começam a fazer especulação financeira, especulação econômica. Vem do termo especular, perguntar, né? Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo. Suponhamos que o Pedro Lucas, tá, tenha uma loja que venda de tudo. E de repente 1, 2, 3, 5 pessoas vão para ele e perguntam se ele tem um determinado item para vender. E ele não tem esse item. Ele pensa, poxa, mas 5 pessoas, né, vieram pedir isso, vou comprar esse item, certo? E aí vai lá e faz uma compra de, sei lá, 1000 unidades desse item. Pode que ele venda, né? Que tem lá na loja do Pedro Lucas. E pode que não. Por isso a gente chama especulação, porque você não trabalha com a realidade, você trabalha com especulação, certo? E aí as pessoas, sem se preocupar com a economia, porque ela, né, não dava sinais de falência, a economia dos Estados Unidos estava muito top, muito boa, certo? O que eles vão fazer? Vão investir no mercado de ações, tá? Na bolsa de valores, no mercado de ações. Como funciona isso? Presta atenção aqui, ó. O mercado de ações, gente, funciona mais ou menos da seguinte maneira. Então, uma determinada empresa, ela põe parte das suas ações para vender. É uma maneira de fazer girar capital, de render grana, né? De ter mais dinheiro, assim. E nós estamos falando, gente, em milhões, bilhões de dólares, enfim, tá? E aí, essa empresa põe lá determinado valor para vender, certo? Das suas ações. Isso não significa que, tipo, eu, Valéria, comprei uma ação da empresa X. Eu posso ir no outro dia lá na empresa, gente, bater na porta e dizer, olha aqui, eu comprei uma parte dessa empresa e eu tô mandando aqui. Não, a empresa tem uma gerência, tem uma administração, tem os seus CEOs, né? Então, a gente só assim, comprando ações de uma empresa, eu posso, se essa empresa faturar e tiver lucro, eu posso ter lucros também. Se essa empresa falir, eu perco meu dinheiro, certo? Então, é um negócio meio arriscado, assim. Existem empresas que são mais seguras de você comprar e existem empresas que são menos seguras. E aí as pessoas começaram, tipo, né, pegar dinheiro do banco para ganhar dinheiro rápido, investir em ações descontroladamente, gente. Tipo, eles estavam fazendo isso muito, muito, muito mesmo. Por quê? Nos Estados Unidos vivia-se o momento do liberalismo econômico, do livre mercado. O Estado não interferia na economia. Então, eles podiam fazer o que eles bem entendessem, certo? Tipo, eles podiam comprar, vender e fazer o que eles entendessem. Então, eles investiram muito na Bolsa de Valores, tipo, muito mesmo, certo? Só que aí, gente, ao final, né, 2 fatores nos anos 20, começam, no final dos anos 20, lá pro ano de 29, né, começam a dar sinais de que vai dar problema essa economia. São 2 sinais, gente. O primeiro é a recuperação econômica europeia. A Europa, ao longo dos anos 20, foi se reconstruindo, se reerguendo novamente, melhorando sua economia, investindo e deixando de comprar e emprestar dos Estados Unidos, certo? O outro fator, gente, é a crise interna. Por mais que a economia dos Estados Unidos estivesse boa, como eu falei lá naquele exemplo, você não compra uma geladeira por ano, você não compra um carro por ano, você não compra bens duráveis todos os anos. Então, a economia dos Estados Unidos também estava dando uma freada assim, certo? Então, há 2 fatores: recuperação econômica da Europa e crise interna dos Estados Unidos fez com que a gente chegasse ao ápice da crise de 29, que a gente diz que é uma crise de superprodução, porque as indústrias não pararam de produzir em larga escala. Tipo, continuaram produzindo como se estivesse vendendo para a Europa e abastecendo o mercado interno. Então, uma crise de superprodução e
consumo, certo? Estava se produzindo muito e vendendo menos, tá? Até que deu um colapso, gente, certo? Por quê? As pessoas colocaram as ações para vender num determinado dia, chamado 24 de outubro de 1929, a chamada Quinta-feira Negra, né? Colocaram essas ações para vender e não teve compradores. Aí tipo, opa! Aí todo mundo começou a colocar ações para vender, Isso deu o crash, a quebra da bolsa de valores. Por quê, gente? Porque tinha milhares de ações para vender e nenhuma pessoa para comprar. Isso deu o crash da bolsa de valores, a quebra da bolsa de valores. Isso fez com que empresas falissem tipo do dia para a noite. Por quê? Não tinha mais dinheiro, certo? Então, veja bem, nós estamos falando da quebra da bolsa de valores, que é o fator da crise de 29. A crise de 29 é uma crise de superprodução e subconsumo. Por que acontece isso? Por dois fatores: recuperação europeia e crise interna, ok? Espero que vocês tenham entendido o que foi a crise de 29, o porquê ela aconteceu, os dois fatores que levaram a acontecer e a quebra da bolsa de valores, ok, gente? Tarefa deste vídeo: escrever no seu caderno o conceito de o que significa American Way of Life, ok? E explicar o que foi a crise de 29 com sua superprodução e subconsumo. Beleza, gente? Até daqui a pouquinho para o próximo vídeo.